Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro, direto para o canal Faro Fino. Bom, hoje eu vou começar agora aí com o problema da Petrobras sobre os aumentos dos combustíveis, né? Vamos lá. Por que fala de Bolsonaro sobre a Petrobras abriu nova crise para o presidente? O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta sexta-feira que fará mudanças na Petrobras após mais um reajuste no preço dos combustíveis. Sem detalhar o que exatamente pretende fazer com a estatal, o presidente afirmou ainda durante visita à cidade de Sertânia, em Pernambuco, que jamais interferiria nesta grande empresa e na sua política de preços, mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Na quinta-feira, 18/2, a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel. Eles ficaram respectivamente 23 centavos e 34 centavos mais caros a partir de hoje. Com isso, o litro da gasolina nas refinarias passou a custar R$ 2,48 e do diesel R$ 2,58. O reajuste, segundo a empresa, é reflexo da política de preços da estatal, que está alinhada ao mercado internacional e é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. Perdão. Bolsonaro já havia criticado ontem a Petrobras durante sua live semanal nas redes sociais e afirmaram que estudavam mudanças também sem dar pormenores. Os comentários do presidente foram mal recebidos pelo mercado. As ações da empresa chegaram a cair 5% nesta sexta-feira. O mau humor se deve em parte à experiência recente de interferência do governo na estatal. Em 2011 e 2015, durante a gestão Dilma Rousseff do PT, a variação dos preços internacionais era repassada de forma defasada aos combustíveis do país, um mecanismo usado para tentar segurar o aumento da inflação. Quando a conjuntura externa era desfavorável, a Petrobras chegou a importar combustível mais caro e vendê-lo mais barato no mercado interno. Essa diferença gerou uma série de prejuízos para o caixa da estatal, uma conta que passou de 75 bilhões de reais no fim de 2014. A política orientada para o controle da inflação é apontada como uma das principais responsáveis pelo alto nível de endividamento da Petrobras no período que chegou a 124 bilhões de dólares. Política de preços. Desde 2016, a Petrobras orienta sua política de preços pelo preço de paridade internacional, PPI, que leva em consideração a cotação do barril de petróleo e o câmbio. Quando foi estabelecida, os preços chegaram a variar quase que diariamente, seguindo a flutuação do mercado internacional. Em setembro de 2018, às vésperas da eleição daquele ano, esses reajustes passaram a ser quinzenais e, em meados de 2019, deixaram de ter prazo fixo, passando a depender da avaliação da companhia sobre as condições do mercado e o ambiente externo. A fórmula usada pela Petrobras para calcular a relação entre os preços praticados pela empresa no Brasil e o mercado internacional não é conhecida, abrindo a possibilidade para uma série de diferentes projeções sobre o futuro dos preços. Independentemente do valor exato, analistas ouvidos recentemente pela BBC News Brasil destacaram que os preços internos estão defasados e por isso o caminho esperado seria de mais reajustes para cima. A expectativa é de valorização do barril do petróleo, diante da previsão de manutenção da oferta restrita pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e pela Rússia e do crescimento projetado da economia mundial, com o avanço da vacinação contra o Covid-19. A incerteza com relação ao dólar no Brasil, diante do desequilíbrio das contas públicas nacionais, também foi um fator apontado como combustível para novas altas nos preços. Inflação ao consumidor. O percentual de reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias
não chega integralmente ao consumidor. Isso porque o preço ao consumidor é formado pelo valor nas refinarias, pelos impostos federais, CID e PIS/COFINS, o estadual ICMS e pelas margens de lucro da distribuidora da revenda. Assim, um mesmo reajuste de 10 centavos, por exemplo, representa um percentual maior de variação no preço da refinaria, que é mais baixo do que no preço na bomba, que é mais alto devido a todos esses itens adicionais. A consultoria Triad Research, que coleta dados no imposto de revenda de combustíveis, estima que a gasolina comum fechou janeiro a um preço médio de R$ 4,87 por litro para os consumidores, comparado a R$ 4,714 ao fim de dezembro, um aumento de 3,3%. Já o diesel S10 estava em R$ 13,905 em 31 de janeiro, ante R$ 3,838 no último dia de 2020, alta de 1,7%. Durante a transmissão da live na quinta, o presidente afirmou que o governo federal vai zerar os impostos federais sobre o diesel por 2 meses a partir de março. Conforme os dados disponibilizados pela Petrobras para o diesel S10 e coletados em 31 de janeiro e 6 de fevereiro, esses impostos respondem por cerca de 9% do preço do combustível. O governo tem sido pressionado há meses por caminhoneiros insatisfeitos com o valor pago pelo diesel na bomba. A categoria já chegou a ameaçar uma greve. Ao afirmar que algo vai acontecer na estatal, Bolsonaro disse ainda que exigiria e cobraria transparência de todos aqueles que eu tive a responsabilidade de indicar. Nos bastidores, acredita-se que as críticas do presidente sejam direcionadas ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Impacto além dos motoristas. No Brasil, a gasolina pesa diretamente no bolso do consumidor de classe média que tem carro e dos trabalhadores que dependem de veículos automotores para seu sustento, como motoristas de aplicativos e entregadores. Mas o impacto vai muito além de quem enche o tanque nos postos. O diesel pesa no frete de todos os produtos transportados por rodovias. O principal modal usado no Brasil, um custo de transporte mais caro é, via de regra, repassado aos preços finais e quem paga a conta são os consumidores. Ele também influencia o preço do transporte público, cerca de 30% do custo da passagem do ônibus urbano, principal meio de transporte no Brasil, e com peso relevante no orçamento das famílias de baixa renda. É derivado do preço do diesel. Bom, gente, então assim, na minha opinião, assim, tem que intervir diretamente na Petrobras. Eu acho que ainda, na minha opinião, a Petrobras tem que ser privatizada, certo? Tem muitos cargos lá que é cabide de emprego, que vem isso aí, vem há décadas. Isso vem acontecendo, sai presidente, entra presidente, sai partido, entra partido. E assim, são coisas que vão levando a Petrobras sempre a dar aumento. E aí, assim, no governo da Dilma, eles fizeram uma política de preço para a Petrobras, só que a empresa absorveu esse prejuízo. E aí ela, de extremamente lucrativa, como uma das maiores empresas do mundo, simplesmente ela quebrou. Entendeu? Então não dá, tem que cortar gastos, tem que rever a política de preços. O Brasil tem, a produção de petróleo que o Brasil tem é mais suficiente para que o Brasil possa abastecer o nosso mercado. Tanto é que o Brasil exporta o nosso combustível, a gasolina que a Petrobras produz para outros países, e nesses países que o Brasil exporta, o preço da gasolina, do diesel, do álcool é bem menos que a metade do que é praticado aqui no nosso país. Então não é lógico, não é normal, não é cabível, não é admissível que
que um país exporta para outros países, tem a distância que é muito maior em relação a frete, e para os brasileiros nós pagamos muito mais caro do que outros países. Então alguma coisa está errada, principalmente na área dos impostos. Por que tanto imposto desse jeito? Porque o governo estadual de todos os estados tem que cobrar ICMS de um produto que ele não fabricou e que ele não está revendendo. Então, são esses impostos abusivos e inadmissíveis que fazem que o combustível chegue a esse preço. E aí não tem filho de Deus que aguente. Caminhoneiro não aguenta, o pessoal que trabalha com van não aguenta, o pessoal que é mototáxi, o pessoal que agora aí tem o Uber e outras empresas desse ramo aí, ninguém aguenta. Não tem como. O pessoal que precisa de moto, carro para ir ao serviço, pega circular, entendeu? Aqui na minha cidade, que é Gás, cidade no interior, então assim, a pessoa tem também transporte urbano, mas a maioria do pessoal vai de moto, de ônibus, vai de moto, de carro, vai carona, muita gente vai de bicicleta, alguns vão a pé. E assim, agora pega uma cidade, por exemplo, Marília, que é meia hora aqui da minha cidade, já lá, depende de onde a pessoa morar, não tem como, tem que pegar mesmo circular, mototáxi, táxi, essas coisas e tal. Então assim, tudo isso encarece, e o consumidor final, assim, a pessoa que tem empresa de ônibus, a pessoa que é mototáxi, táxi, Uber, essas coisas, eles simplesmente repassam o aumento para o consumidor final. Só que o aumento que o consumidor final tem de gasto para ir trabalhar, ele não tem esse aumento no salário dele. E aí vai gerar uma crise no país, familiar e tudo, porque a pessoa vai ter um rendimento menor devido a isso. Então é inadmissível que esse tipo de coisa aconteça. Tem que cortar imposto, tem que dar um jeito aí de fazer, porque não dá. E talvez não, eu acho que é o mais provável, eu posso afirmar aqui, que a privatização da Petrobras é a melhor maneira desses problemas que vêm acontecendo há anos serem resolvidos. Tanto é que tem países aí que as petrolíferas são privatizadas. E aí o negócio funciona melhor. Entendeu? E talvez até tenha uma concorrência. Por que o governo retém o monopólio do combustível para ele? Abre para o livre mercado. Entendeu? Aí o que acontece? Vai ter concorrência, e aí quem vender muito caro vai começar a ter prejuízo. Aí a empresa e a distribuidora, essas coisas, vão ter que baixar o preço para poder ter lucro e para poder vender. Então o caminho aí, sem dúvida nenhuma, é a privatização e, se possível, mais empresas, mesmo que for empresa fora do país, estrangeira, fazer o quê? Mas tem que ter a livre concorrência para os preços poderem abaixar, senão nunca no país o combustível vai ser baixo. Bom pessoal, ficou aqui a minha opinião aí sobre os combustíveis. Aí eu peço que todos compartilhem, se inscrevam no canal, dá um like lá e não esqueçam de clicar no sininho para toda vez que eu postar um material novo vocês receberem a notificação. Muito obrigado, abraço a todos.